Mais um vídeo de análise de carteira dos inscritos aqui do canal e vamos direto aqui analisar a carteira do Ivan, que é a carteira que eu vou analisar no vídeo desse mês. Só lembrando que se você quiser participar do próximo vídeo de análise de carteira, todos os meses tem um vídeo desse aqui no canal. Você pode enviar sua carteira para eu analisar no formulário, que o link tá aqui na descrição do vídeo. É um formulário bem simples, só você colocar lá seu nome, seu e-mail, algumas poucas informações que eu te peço lá. Agora tem um campo novo nesse formulário onde você decide se eu posso mostrar ou não os valores aqui da sua carteira. Isso começou a partir do vídeo do mês anterior e todas as carteiras que eu recebi aqui nesse mês, as pessoas disseram que eu poderia mostrar. Selecionei a carteira do Ivan aqui, porque tem algumas coisas bem legais pra gente aprender hoje aqui, mas de qualquer forma, se por um acaso você não se sentir à vontade de mostrar os valores que você tem investido, tranquilo, é só você informar isso aí lá no formulário que eu vou analisar sua carteira da mesma forma, até porque o valor é quase irrelevante aqui na nossa análise. Se tiver R$1.000 ou 1 milhão, vou analisar sua carteira da mesma forma. Então vamos aqui pra carteira do Ivan. Primeiro eu vou ler a mensagem que ele me mandou. Ele falou: olá, tenho 35 anos, sou designer gráfico e web designer. A gente tem isso em comum. Eu também sou um designer gráfico e editor de vídeos, então nós somos da mesma área, Ivan. E também a gente tem quase a mesma idade. Eu tenho 36, você tem 35, então bastante coisa em comum aqui entre a gente. Vamos lá. Comecei a investir há pouco mais de um ano. No começo foi um pouco mais difícil, investia 100, às vezes 200. Hoje estou investindo de 300 a 400 reais por mês. Quando tem algum bom freela, eu invisto um pouco mais. A minha ideia para essa carteira é ter 50% no Brasil e 50% no exterior. Mais uma coisa em comum aqui. Essa é exatamente a estratégia que eu tenho usado atualmente na minha carteira pessoal. Tem vídeo todo mês aqui no canal também sobre a minha carteira. Aí ele fala aqui: então recentemente comecei a fazer essa movimentação para alterar as alocações atuais que eu tinha. E aí ele passou a estratégia dele, que isso aqui é uma informação bem legal de você passar mesmo, que a estratégia ideal dele aqui seria 15% em ações, 15% em fundos imobiliários, 20% em renda fixa, 30% em ETFs internacionais, 15% em estoques. Aí ele faz uma observação aqui sobre as estoques. Mesmo tendo algumas dentro do IVV, que é a ETF dele de ações internacionais, são empresas que eu gosto bastante, beleza? E 5% em cripto. Aí ele fala aqui que a porcentagem dele em cripto aqui ainda é baixa, mas ele tá corrigindo as porcentagens no geral aqui da carteira, tanto da parte de cripto quanto da parte de exterior. E aqui na parte final ele fala sobre a reserva de emergência, que ele diz que já tem 6 mil na reserva, mas ele gosta de deixar isso separado da carteira aqui que ele enviou no Investidor 10. Eu também gosto disso, não gosto de deixar a reserva de emergência misturada com a carteira, porque lá na nossa carteira de longo prazo a gente tem toda a evolução lá de patrimônio, de rentabilidade, e a reserva é um dinheiro que a gente pode usar a qualquer momento. E aí se eventualmente você precisar usar sua reserva, seus gráficos vão bagunçar tudo lá. Então eu acho que a reserva sim faz parte do seu patrimônio, mas é legal você deixar ela separada da sua carteira aqui dos ativos de longo prazo mesmo. E aí ele finaliza aqui falando: desde já obrigado pelo trabalho que faz, acompanho todos os vídeos do canal. Valeu, Ivan. Então, como o Ivan liberou para eu mostrar os valores aqui, eu vou mostrar a carteira dele aqui direto no Investidor 10 mesmo. Aí eu gostei aqui da parte da rentabilidade da carteira dele aqui, ó, desde o início. Ela tá com 32% de rentabilidade contra 13% do CDI, é uma carteira que já tá indo bem. Aqui tá a evolução de patrimônio dele e aqui as porcentagens como estão no momento. Veja que ainda tá um pouco distante das porcentagens ideais que ele colocou lá no texto dele. Então, antes da gente partir para analisar os ativos aqui, eu já gostaria de dar os parabéns pro Ivan por ter começado. Você disse que começou recentemente com aportes pequenos aqui, tá certo. Tem que começar o quanto antes, nunca é tarde para começar. Eu também comecei recentemente, praticamente começamos aqui juntos na mesma idade. Não importa que você começou com pouco, legal que você começou e que você tem conseguido aumentar seus aportes. Aí a tendência é cada vez seus aportes aumentarem mais. Uma coisa que você falou no seu texto aqui que eu gostei muito é o fato de você querer ter 50% no Brasil e 50% fora. É muito legal você já ter essa cabeça, porque essa é uma dificuldade que eu vejo na maioria das carteiras que eu recebo aqui. Muita gente não tem nada no exterior, ou quando tem muito pouco. E gostei bastante das porcentagens da estratégia que você definiu. Tem algumas observações aqui para fazer, mas no geral sua carteira tá muito legal. Então vamos começar aqui pelas ações. Ele tem 7 ações, são ótimas ações, todas ações aqui de setores perene. Dessas 7 que você tem, 6 eu tenho na minha carteira, então sou suspeito para falar da sua carteira. Tá muito parecida com a minha. Você não comete um erro que muita gente também comete, que é ter um número exagerado de ações. 7 ações já é um número legal. A única coisa que eu faria na sua carteira é ter uma diversificação um pouquinho maior. A estrutura da sua carteira aqui de ações já tá excelente, mas por exemplo, você só tem uma ação de saneamento. Eu, particularmente, o que eu faria? Eu colocaria mais 3 ações nessa sua carteira para ficar 10 certinho aqui. Aí eu colocaria mais uma de saneamento para ficar 2, mais uma do setor elétrico para ficar 2 também, e mais uma do setor bancário, que você só tem a Itaúsa aqui. Colocaria mais uma ação de banco aqui. Você já tem 2 seguradoras, por exemplo, já é uma coisa legal que você fez. Aí ficariam 10 ativos aqui. Acredito que a sua carteira de ações ficaria ainda melhor. Aqui na parte de fundos imobiliários, você também tem 7 ativos, muito bons seus ativos, todos ativos grandes, consolidados da Bolsa de Valores. Você também tem uma diversificação legal aqui nos setores. Uma coisa que me chamou a atenção é que dos principais setores dos fundos imobiliários de tijolos, que é o setor logístico e o setor de shoppings, você só tem um. Então o que eu faria aqui é a mesma coisa que eu já sugeri lá na parte de ações. Colocaria mais 3 fundos imobiliários, mais um bom fundo logístico aqui, mais um bom fundo de shopping, e aí eu vi que você tem um fundo imobiliário
imobiliário de papel. Então, já que você gosta de fundos imobiliários de papel, eu colocaria mais um, só que não um fundo imobiliário de papel normal aqui do setor imobiliário mesmo, como é o seu KNCR11. Eu colocaria um FII Infra, que é também um fundo de papel, e é um fundo de renda fixa, né? Fundos de papel sempre são fundos de renda fixa, só que ao invés de terem como esse KNCR aqui, que tem CRIs lá dentro do setor imobiliário, os FIIs Infras têm debêntures incentivadas de empresa de infraestrutura. E eles têm uma vantagem tributária sobre os outros fundos que eles também pagam proventos mensais isentos de imposto de renda, só que se no futuro você quiser vender as cotas do seu FII Infra, você também é isento de imposto no ganho de capital. O governo faz isso porque o setor de infraestrutura é extremamente importante para o país, é extremamente carente de infraestrutura, então eles dão esse benefício tributário exatamente para atrair o investidor, e tem ótimos FII Infras na bolsa no momento, extremamente descontados. Então eu super sugiro que você não conhece os FII Infras, que você estude um pouco mais. Tem um vídeo perfeito para isso aqui no canal, que é esse vídeo que tá aparecendo aí na sua tela. Vou deixar ele aqui na descrição, caso você queira assistir, para aprender um pouco mais sobre os FII Infras. E aí um FII Infra aqui na sua carteira cairia como uma luva, junto com mais um FII de logística e um de shopping. Ficaria uma diversificação um pouco melhor. 10 fundos imobiliários, ficaria ainda melhor essa parte de fundos imobiliários aqui da sua carteira. A parte de criptomoedas, eu gostei muito. Você não tem uma porcentagem muito grande, nem muito pequena de criptomoedas na sua carteira. Tá legal a porcentagem que você colocou. Você tem as três principais aqui, Bitcoin, Ethereum e Solana, sendo que a maior parte está em Bitcoin, o que eu acho que é uma decisão acertada. Ou a pessoa tem que ter só Bitcoin, e se ela quiser ter altcoins, que seja uma pequena parte da sua parte de criptos. A maior parte, acredito que tem que estar em Bitcoin mesmo, que é a moeda mais consolidada, a mais importante, é com o futuro mais garantido, digamos assim. Nada que é garantido na renda variável, mas o Bitcoin está cada vez mais se consolidando. Então eu acredito que é uma decisão acertada você ter a maior parte da sua parte de criptomoedas em Bitcoin. Tá perfeita a sua parte de cripto aqui, não tem nem o que comentar. A parte de ETFs internacionais, gostei muito também. Você tem aqui o IVV, que é uma ETF de S&P 500. Aqui são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Você tem o TFLO, que é uma ETF de bonds americanos, né? Como seria como se fosse o Tesouro Direto dos Estados Unidos. Ou seja, é um investimento ainda mais seguro que o Tesouro Direto. É o máximo da segurança que existe em investimento. São títulos do Tesouro Americano, então é uma parte conservadora, mas que tem um potencial bom também, porque você tá atrelando o seu dinheiro ao dólar com uma rentabilidade em cima do dólar. Então é uma excelente ETF para se ter mesmo na carteira. E você tem o VNQ, também tem o VNQ na minha carteira, que é uma forma simplificada de você ter REITs, né? Que são como se fossem os fundos imobiliários lá nos Estados Unidos. Então, gostei muito aqui das ETFs que você selecionou. Tá muito legal essa parte da sua carteira também. E se você que tá vendo esse vídeo aí também quiser investir, assim como o Ivan e assim como eu invisto aqui, em criptomoedas direto em uma corretora de criptomoedas e comprar ativos internacionais em dólar direto lá na bolsa americana, eu tenho parceria aqui no canal com empresas que prestam esse serviço, são os lugares onde eu invisto, e eu sugiro que você invista também, e por conta da parceria que você consegue abrir conta nessas empresas com uma vantagem. Então eu vou deixar os links aqui na descrição e os QR Codes aparecendo aí na tela, caso você esteja numa televisão. Se você abrir sua conta na Coinbase, na primeira vez que você comprar Bitcoin, você vai ganhar de bônus mais R$20 em Bitcoin. Em até 48 horas a Coinbase deposita na sua conta esse bônus de R$20 em Bitcoin. E na Nomad você vai ganhar até $20 de cashback na primeira remessa de dólar que você fizer. Então abre a sua conta lá na Nomad, na primeira vez que você enviar reais e converter ele para dólares, você vai ganhar até $20 de cashback. Beleza? Então aproveita aqui essas duas promoções que a Nomad e a Coinbase estão oferecendo para você. Não sei até quando elas vão estar disponíveis, já é o empurrãozinho inicial que você precisa aí para começar a investir. Aqui a parte de stocks, você disse que você, apesar de você ter todas essas empresas aqui dentro do IVV, tirando o Nubank, né, as empresas americanas já tem no IVV, você quis ter porque são empresas que você gosta, né? Você gosta da Apple, do Nubank, da Nvidia, da Amazon e da Google. Essa particularmente é uma parte da sua carteira que eu não gosto muito, eu entendi, é uma coisa pessoal sua, né? Então se você faz muita questão de ter essas stocks na sua carteira, beleza. Agora falando assim, especificamente sobre investimento, não falando sobre a questão pessoal do seu investimento, eu não teria essas stocks na sua carteira, porque, como eu sempre falo aqui no canal, é muito difícil que você supere o índice americano no longo prazo comprando ações individuais. Você investindo aqui em Apple, Nvidia, no curto prazo, é até provável que você supere o índice americano. Mas no longo prazo, ao longo de 10, 15, 20 anos, que é a ideia dessa carteira aqui, certo? É uma carteira para sua aposentadoria, é muito difícil que você comprando ações individuais, você supere o índice, porque o índice ele tem uma eficiência que é a reciclagem que tem dentro lá dele, automaticamente. Conforme as empresas vão tendo problemas, vão saindo e entrando novas empresas, e essas empresas que entram lá, são empresas que talvez a gente nunca nem vai ouvir falar, mas elas estão lá dando lucro pra gente. Então essa eficiência de ter sempre as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, fora a facilidade de você não ter que se preocupar com isso, tudo isso acontece automaticamente, é uma coisa muito poderosa mesmo no longo prazo. Então por isso que eu nunca
sugiro que as pessoas tenham estoques na carteira. Acho que a única exceção aqui seria o Nubank. Se você faz muita questão de ter a ação do Nubank, aí beleza, porque o Nubank não tá no IVV, é uma ação brasileira, não é uma ação americana. Agora, as outras estoques aqui americanas eu não teria, porque as estoques, elas aumentam a complexidade da sua carteira, porque você tem que acompanhar essas ações que você está investindo. Elas aumentam o risco da sua carteira. É muito mais seguro você investir nas 500 maiores empresas de uma vez só, num único ativo, do que ter ações individuais e assumir o risco daquela ação específica, sem necessariamente aumentar o seu retorno no longo prazo. Como eu te falei, no curto prazo pode ser que, sim, você supere a média do índice com essas estoques aqui, mas no longo prazo é muito difícil que você faça isso. Até mostrei no vídeo anterior do canal, que é o vídeo mais recente da carteira sem desculpa, que o próprio Warren Buffett está tendo dificuldade de superar o S&P 500 nos últimos 10 anos, por causa da eficiência desse índice. Por isso que ele mesmo sugere o investimento na Bolsa Americana através de ETFs. Então, sinceramente, essa é uma parte que eu não teria na sua carteira. Pegaria a porcentagem lá que você delimitou para stocks e somaria com a porcentagem de ETFs e ficaria uma única classe de ativos na sua carteira, que é ações internacionais, e faria 100% desses investimentos através de ETFs. Eu não gosto da ideia de considerar ETFs como se fosse uma classe de ativos, porque ETF não é uma classe de ativo. ETF é um produto de investimento. Tanto é que você tem aqui ETFs de renda fixa, que é uma classe de ativos, ETF de ações, que é outra classe de ativos, e ETFs de REITs, que é outra classe de ativos. Então, na sua estratégia lá, eu faria só essa adaptação. Eliminaria estoques, somaria a porcentagem que você tem lá com ETFs, chamaria isso de ativos internacionais e ficaria uma única fatia na sua carteira, mais simples e mais eficiente. Eu vi aqui que a maioria das empresas que você pegou são empresas de tecnologia. Não sei se é porque você gosta das empresas especificamente ou se você gosta do setor de tecnologia. Se você gosta do setor de tecnologia, você pode fazer o que eu fiz na minha carteira, porque eu tenho uma ETF de ações neutras, no meu caso lá é o VT, que são ações globais, mas eu também tenho um pouquinho lá da ETF VGT, que é a ETF da Vanguard também, só que focada nas empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Eu também acredito que as empresas de tecnologia vão superar a média do mercado nos próximos anos, mas eu não fiz isso através de ativos individuais. Eu peguei a cesta completa de empresas de tecnologia dos Estados Unidos, que lá dentro tem todas as empresas que eu gosto, que são as mesmas empresas que você gosta aqui, e tem várias outras lá que eu nem conheço e vão colocar dinheiro do meu bolso da mesma forma. É assim que eu sugiro que você faça essa alocação, beleza, Ivan? E aqui a parte de renda fixa, você tem aqui R$ 987 lá no Recarga Pay rendendo 110% do CDI. Eu entendi que esses 987 aqui são uma alocação que você tem para longo prazo, porque você comentou que você tem 6 mil lá no Recarga Pay também, que é a sua reserva de emergência. Então, eu acredito que você criou uma separação aqui. Esse aqui é um dinheiro que você considera para sua alocação de longo prazo. Então, assim, eu gosto bastante do Recarga Pay. Ele tem uma ótima rentabilidade, 110% do CDI, sem imposto de renda, sem IOF, mas eu gosto do Recarga Pay para um objetivo específico, que é somente pro dinheiro que eu movimento, para guardar dinheiro lá para pagar a próxima fatura do meu cartão. É só para isso que eu uso o Recarga Pay, exatamente porque ele tem um risco maior, porque ele não tem a garantia do FGC. Então eu não recomendo que você utilize o Recarga Pay para sua reserva de emergência e muito menos para uma alocação de longo prazo aqui, entendeu? Então, nesse caso aqui, se você quer ter uma parte da sua carteira em renda fixa que seja pós-fixada, ou seja, uma porcentagem aqui do CDI, eu sugiro a troca para o CDB do Sofisa Direto, por exemplo, que ele também tem 110% do CDI, vai ter uma rentabilidade um pouco menor, porque lá é uma renda fixa tradicional, ou seja, vai ter a incidência de imposto de renda, mas tem a garantia do FGC, além do Sofisa ser uma instituição mais consolidada do que o Recarga Pay, que é uma instituição mais nova com histórico menor. Então eu faria essa troca sim. E já que você tem renda fixa na sua carteira, uma alocação que é muito recomendada para a parte de renda fixa aqui na sua carteira de longo prazo é você ter também algo atrelado à inflação, que são os famosos títulos IPCA mais alguma coisa. Por que é legal você ter isso quando é uma carteira de longo prazo? Porque esse tipo de investimento é como se ele tivesse um seguro. Se tiver um problema no Brasil e a inflação disparar, você sempre vai ganhar inflação mais uma taxa contratada. Então é um seguro caso dê um problema muito grande no Brasil. E se não der um problema, ele também vai te dar uma rentabilidade legal. Então você pode fazer isso, por exemplo, através de CDBs. Lá no próprio Sofisa tem os IPCA mais alguma coisa, mas atualmente eu prefiro os títulos IPCA mais do Tesouro Direto, que estão pagando muito bem. Olha aqui no site do Tesouro, tá mostrando que hoje o Tesouro tá pagando IPCA mais 7, então é uma rentabilidade muito boa para o investimento mais seguro do Brasil, que é o Tesouro Direto. Então é um ótimo investimento para você colocar na parte de renda fixa da sua carteira. E se você quiser simplificar ainda mais, que é uma coisa que eu prego muito aqui no canal, que nos investimentos menos é mais, você tem que sempre simplificar a sua carteira e fazer isso da maneira mais eficiente e simples possível. Então eu gosto muito de investir nesses títulos IPCA mais aqui, através dessa ETF do Itaú aqui, o B5P211, porque você não vai ter o trabalho de ficar comprando o tipo, porque isso facilita muito. O que essa ETF faz? Ela pega todos os títulos IPCA mais do governo, que tem duração
duração até 5 anos. Porque se você pegar lá, por exemplo, aqui no governo, um IPCA mais 2029, quando chegar em 2029, esse título vai vencer, aí você vai receber na sua conta o valor corrigido desse título, já descontando o imposto, aí você vai ter que pegar esse dinheiro e comprar um novo título. Aqui na CTF ela faz isso automaticamente para você. Você vai ter todos os títulos do IPCA mais do governo com duração até 5 anos, e aí quando vencer, por exemplo, 2029, eles vão pegar esse dinheiro e reinvestir nos outros títulos que estão dentro da CTF. Tendo a CTF na sua carteira, você vai ter sempre todos os títulos do Tesouro IPCA mais com duração até 5 anos. É uma maneira muito eficiente de você se expor a esses títulos atrelados à inflação aqui do governo. E é isso, muito obrigado, Ivan, por ter mandado a sua carteira. A sua carteira já tá muito boa, mas essas pequenas sugestões que eu dei aqui pra vocês, a sua carteira vai ficar ainda melhor. E agora eu vou sugerir esse vídeo aqui pra você, que é o vídeo mais recente da série Carteira Sem Desculpas, que é a carteira que eu criei aqui pra iniciantes, investindo com pouco da maneira mais simples possível. Então vai lá que eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai ser muito bom pra você também.